Aleluia. Salmo 139, gente. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Todos achamos? Se essa Bíblia que está ali fosse atualizada, né, seria uma benção. Irmão, mas os pastores de fora já guardam essa data desse congresso de ativação para o ano que vem, porque, eu esqueci de falar isso. O pessoal da live consegue ligar a live hoje? Agora? Consegue? Consegue, Edmar? Põe a live para gravar, porque tem algumas pessoas que querem ouvir. O Fernando falou que tem um pessoal lá de Itaipava que quer ouvir. Assim que você, Edmar, colocar a live para começar a gravar, passa o link, e eu vou passar o link também para um discípulo meu que está lá na América, que quer ouvir essa pregação de hoje, o Fábio. E aí a gente vai liberar aqui para que os irmãos que estão longe possam receber essa palavra. Amém? Salmo 139, quem achou, diga graças a Deus. Versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, de modo que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Amém? Peça ao Espírito Santo para falar com você essa noite. Eu quero me esconder atrás da Tua cruz, porque eu sei que o Senhor já está aqui. E nesta noite o Senhor vai fazer algo tremendo nas nossas vidas. Algo tão poderoso, onde experimentaremos a graça, o favor e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra Deus me deu quando eu estava convidado para ministrar um seminário de honra, um congresso lá em Patrocínio. O tema lá era líderes de honra. E eu tinha uma palavra, que eu já ministrei ela algumas vezes, que estava no meu coração para me ministrar um pouco para aqueles irmãos sobre Pedro. E eu estava orando a Deus em cima dessa palavra de Pedro, e apesar de eu conhecer uma palavra, ser uma palavra muito poderosa, de repente aquela palavra, sabe quando fica assim meio vago, parece que está faltando alguma coisa. Eu fui conversar com o Espírito Santo sobre o que ele queria. Eu disse ao Senhor, deu certo? Mandou o link para mim? Um minuto, irmão, só para mim dividir aqui o link com o irmão lá.
Já recebeu, Emanuel, para mandar para os irmãos? Então tá bom, vou mandar para o Emanuel, para ele compartilhar lá em... Pode mandar na aliança, né? Ok, eu mando na aliança também. Aliança Apostólica, eita coisa boa. Pronto, já foi, está na Aliança Apostólica. Se você quiser dividir com algumas pessoas aí também pode. Deixa eles ouvirem essa palavra, eu acho que vai ajudar bastante. E eu estava orando e de repente veio só essa informação no meu espírito. Algo deu errado. Só isso. A partir dali eu comecei a orar e o Espírito Santo fez o que todos nós já vivemos na vida, que é aquela experiência de tentar, às vezes, acessar a um link, a um site, no computador, no tablet, no seu laptop, onde você vai usar, sei lá, e de repente aquela telinha fica girando ali, né? Aquela rodinha girando, e aparece uma mensagem: algo deu errado. Tente novamente. Quando eu recebi essa informação no meu espírito, eu falei assim: Senhor, eu tenho que falar o que sobre esse assunto? Porque eu não tinha ainda dimensão do que o Espírito Santo queria. Eu orei mais uns dias e o Espírito Santo me deu o Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Ele conhece tanto que ele te trouxe a esse congresso para você ser ministrado da maneira como você está sendo ministrado. Cada ministração a gente vai ficando com um couro mais machucado, é ou não é? Toda ministração a gente está apanhando um pouquinho, mas é umas cipuadas gostosas que você sente prazer em chorar, sabendo que você está melhorando. E eu comecei a pensar sobre isso, aí eu fui buscar no Google alguma coisa que nos desse ferramenta para essa palavra. E aí a gente começa a entender algo muito interessante. Vai, busca, ora. E aí eu estava orando um dia na minha casa, lá no meu apartamento, tem os quartos e o corredorzinho que dá para a suíte. E às vezes eu oro ali, faço o meu yes, 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 yes. E aí depois eu começo a orar. E depois que eu estava orando, veio alguma coisa na minha oração. E eu comecei a orar. E eu disse: Deus, antes que eu existisse, o Senhor já tinha um projeto a meu respeito. E eu comecei a orar assim. Então hoje, Espírito Santo, eu quero te dar a liberdade de abrir esse projeto e ver aonde houve alguma coisa que manchou esse projeto. Orando desse jeito, pastora Geise. E de repente, o Espírito Santo me lembrou da frase: algo deu errado. Tente novamente. A partir dali, eu agora já sabia que essa era a palavra rema que Deus estava me dando para aquela cidade. E aí, eu fui buscar alguma coisa, achei num blog uma palestra de um psicólogo, e eu peguei aquela palestra, como eu fiz com uma série de ministrações que eu fiz aos líderes aqui, sobre pertencimento e engajamento, e eu mudei a linguagem, trazendo para a nossa linguagem evangeliquez. Aí eu trouxe essa palavra, e eu vou dizer para você que
tudo que eu vou falar aqui, eu falo primeiro a mim. Se sobrar alguma coisa para você, joia, vai ser uma bênção e com certeza o Espírito Santo vai fazer alguma coisa na sua vida. Alguns momentos difíceis que enfrentamos acaba marcando as nossas vidas, sim ou não? Essas marcas podem ser boa ou ruim. Verdade é que não tem ninguém aqui que não tenha alguma marca boa ou ruim. Então, se essas marcas que veio para a sua vida, elas trouxeram uma bagagem para a sua personalidade, foram marcas que causaram de algum modo feridas na sua vida. Algumas são superficiais, outras são profundas. As que são superficiais, você meio que tenta jogar, para a sua memória RAM como esquecimento. Depois que acontece, essa memória, ela vai ficar registrada em você. Toda a nossa vida é feita de registro de memórias. E é normal as memórias negativas ficarem em algum momento das nossas vidas, como que se nós tivéssemos aquela sensação de que nós fomos curados daquela memória. É assim ou não é? Mas na verdade, as memórias elas ficam adormecidas. E aí, a gente começa a perceber que tem algumas memórias que foram doloridas, foram sofridas, que por mais que a gente consiga uma estatística favorável para nossas vidas, essas lembranças ficam lá. E elas repercutem diretamente no nosso comportamento, sim ou não? E quando eu fiz o CIS, Paulo Vieira diz o seguinte: nós somos vítimas de outras vítimas. Essas memórias estão lá. E é importante que através dessa palavra que eu vou estar aqui ministrando hoje, você deixe o Espírito Santo te sondar. Amém? Se você ficar aberto para o Espírito Santo, ele vai te sondar. Há um tempo atrás, talvez um mês e pouco atrás, eu ministrei uma palavra aqui na igreja, e o tema da palavra era os acumuladores. Quando eu ministrei aquela palavra, eu não tinha dimensão do que ela ia fazer na vida das pessoas. Uma irmã chegou para mim e disse assim: apóstolo, quando o senhor começou a ministrar sobre as emoções que nós acumulamos, feridas, o Espírito Santo me levou a uma cena que a minha mãe me contava. Eu não existia ainda, mas o meu pai chegava bêbado em casa, brigava com ela e chutava a barriga da minha mãe, e era eu que estava lá dentro. E ela disse: na hora que o Senhor começou a me ministrar a ressignificação, eu vi quando o Espírito Santo veio para curar a minha lembrança de ferida. Ministrei aqui naquele dia. Eu fui ministrar a última lição da célula lá na entrada de Veríssimo com o Marcelo. E a menina estava lá, Cidinha, não é isso? E ela disse: o senhor pregou uma palavra que eu estava lá na igreja no dia, e o senhor me economizou muitas sessões de psicólogo. Ela disse: essa palavra é uma palavra que eu não vou esquecer nunca mais, porque ela marcou a minha vida, uma palavra para ressignificar o meu futuro. Aí nós começamos a observar algumas coisas, tipo
as coisas que aconteceram na nossa infância nos fazem sofrer. E aí nós temos agora uma estatística para você. Pessoas que sofreram algumas situações adversas na infância são 2 vezes mais propensas a serem fumantes, 12 vezes mais propensa a tentar suicídio, 7 vezes mais propensa a serem alcoólatra, 10 vezes mais propensa a usar drogas. Percebe por que o índice de pessoas que se envolvem com droga aumenta? Rejeição, brigas em família, abuso. Essas pessoas são propensas a esse tipo de devaneio mental. Por quê? Ela sofreu aonde isso? No seio da família. Seria tão bom se nós tivéssemos famílias alinhadas, sim ou não? A nossa sociedade seria diferente. Desde que nascemos, vivemos experiências diferentes. Crescemos com base nessas experiências e formamos nosso ser, nossas memórias, nossa personalidade em geral. Muitas dessas experiências podem ser fortemente positivas ou negativas. Ambas fazem parte do que somos. Essas experiências negativas podem acabar se tornando feridas ou traumas, que nos deixa uma marca. A nossa decisão, se essas marcas irão manter ligado ao nosso passado, ou irão fazer surgir, seguir em frente, como força e ousadia, para enfrentarmos tudo o que virá nas nossas vidas e no nosso futuro. Mas você conhece alguém que a gente usa a expressão, ele está preso aonde? No passado. Já ouviu essa frase? Eu também já. Tem pessoas que não saiu do passado. Ele converteu. Ele aceitou Jesus. As coisas que ele recebeu de Deus eram tão poderosas que ele foi batizado no Espírito Santo. Ele ora em línguas, ele prega a palavra. Mas o passado dele está lá. Eu sempre conto essa experiência porque talvez essa tenha sido, sem dúvida, uma das frases mais fortes que o Espírito Santo me deu. Lembrança com dor é doença. Lembrança sem dor é saudade. Todas as vezes que a sua memória volta ao seu passado e aquilo ainda te fere, é porque você está doente. Sabe aquele pai que você não perdoou? Aquele amigo que você não perdoou? Aquela mãe que você não perdoou? Aquele irmão que você não perdoou? Aquele abusador que você não perdoou? Se a lembrança dessas dores ainda te faz sentir uma fisgada no coração, é porque essa memória é uma memória doente. E quando essas memórias doentes atingem as nossas vidas, essas feridas podem ser transformadas em traumas. Conhece a pessoa que ganhou um choque elétrico e ele não tem coragem de ligar algo na tomada até hoje? Ele tem um trauma.
Conhece alguém que depois de ter sofrido um ataque por qualquer situação, e que ele, quando começa a ouvir falar do assunto parecido com aquilo que ele sofreu, ou ele sai, ou ele começa a chorar. Ele está doente. Ele tem um trauma. Aí escute, em muitos casos as feridas em nossas vidas são inevitáveis. Talvez porque éramos criança quando ocorreram, ou porque não podemos evitá-las, como é o caso de desastres naturais, acidentes. Mas de uma coisa podemos ter certeza: está ao nosso alcance curar essa ferida. Dizem que o passado retorna todas as vezes que não curamos as nossas feridas. Diga: o passado retorna todas as vezes que eu não curo as minhas feridas. Conhece histórias mais ou menos assim? Você vai conversar com a esposa, com o esposo, e ele volta lá no passado. Quando ele volta lá no passado, um ou outro, o marido ou a mulher diz: mas você vai voltar nesse assunto de novo? Quem conhece essa frase? Então a frase é familiar. Mas você vai voltar nesse assunto de novo? As pessoas vão sempre voltar no passado dele, porque ele não resolveu o seu passado. Você vai encontrar pastores feridos, que provoca ferida no rebanho, porque ele não resolveu o passado dele. Você vai encontrar líderes que se tornam verdadeiros tiranos quando chega na liderança de alguma coisa, porque ele não resolveu o passado dele. Você vai encontrar pessoas que se tornam verdadeiros carrascos dentro de casa, pode ser homem ou mulher, mas ele recebe o título de o sargentão ou a sargentona, porque ele não resolveu o seu passado. Não resolveu o seu passado é você carregar uma máscara com cara de paisagem, como se tudo estivesse jóia, mas na verdade você é uma ferida ambulante. E por que você não resolveu o seu passado ainda? Não é porque eu não tive oportunidade, teve. É porque para algumas pessoas o passado é um trunfo que ele tem na mão. Aquele passado dele faz as pessoas sentirem pena dele. Ah, não, vamos ter pena dele, tadinho. O passado dele foi muito difícil. O vitimismo toma conta da pessoa. Sim ou não? Para ele, ser taxado, colocar uma tarja de vítima do meu passado, é mais ou menos assim: cuidado com o que você falar com ele, olha, pisar em ovos, olha. As pessoas não estão curadas, não é porque ele não quer, é porque ser vítima do passado para ele é uma ferramenta para o resto da família ter que compreender, o resto da igreja ter que compreender, o resto do mundo ter que compreender. E sabe qual é a base que você tem para não curar o seu passado? Orgulho.
A base para você manter a sua vida doente é orgulho. Irmãos, eu sou ministro de libertação e cura interior. Desde 2012 que eu faço seminário. 2011. Obrigado, João. Eu fui esse ano num seminário, melhor, início do ano passado, já virou o ano. Num seminário de clínica espiritual, onde eu e a minha esposa passamos pela ministração da cura pelo cordão umbilical. E ali eu vi as pessoas serem radicalmente tocadas pela unção do Espírito Santo. Mas tem pessoas que falam assim, olha, tem um seminário de cura interior, de libertação. Já passei. Não precisa mais não. Se você fosse inteligente, você passaria por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, para você ir melhorando, porque uma única vez que você vai ao médico, você acha que você vai ficar curado, nego? Mas nós temos essa soberba, esse orgulho. Já passei uma vez, contei tudo. Na verdade, se você viveu 30, 40 anos com uma bagagem negativa, para arrancar numa sessão de Souza só é difícil. Verdade, gente. Não é porque o Espírito Santo não quer te curar, não. É porque o Espírito Santo tem que fazer você lembrar de tanta coisa que a sua sessão de Souza vai durar 20 horas. Imagina você numa sessão de Souza, Emilene. Quantos anos você está agora? Desculpa a curiosidade. 37. O Espírito Santo lembrar numa sessão de Souza 37 anos de vida. Que hora nós vamos terminar o Souza dela? Termina não, irmão. Por mais que a gente diga, pergunte ao Espírito Santo, tem coisa que naquele dia é aquela porção. Só que as pessoas carregam na soberba a vaidade de dizer que eu já passei. Então, o passado vai retornar todas as vezes que não curamos as nossas feridas. E sem perceber, muitas vezes estamos vivendo o nosso passado novamente. Sim ou não? Sabe como nós vivemos o nosso passado? No nosso comportamento com o nosso filho, no nosso comportamento com a nossa esposa, no nosso comportamento com os nossos irmãos de igreja, no nosso comportamento nos relacionamentos. Conhece aquela pessoa que ninguém consegue parar em pé perto dela? Ei, se você é aquela pessoa que dá raquetada e rabo de arraia nas pessoas, você precisa de cura. Um dia uma pessoa chegou na igreja assim, arrastando a perna. Um pastor virou para ela assim, o que foi no pé? Ela disse, não está vendo não? Eu disse, não, pensei que era algum machucado. Não, é uma espora. Escute, esse tipo de pessoa precisa de cura. Sabe por quê? Ele tem algum trauma do passado dele. Olha o que Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14.
Augusto Cury diz que todas as nossas memórias, ele faz uma comparação como sendo a nossa memória RAM. Tudo que nós temos acumulado no nosso cerebelo, no nosso sistema nervoso central de informação, foi o acúmulo de tudo que nós vivemos e desenvolvemos ao longo do tempo. E quando ele fala no livro dele, ele diz o seguinte: olha, as suas memórias, elas vão para como se fosse um banco de dados, e elas ficam lá. Dependendo da emoção positiva ou negativa que você vive, o que a sua memória RAM faz? Vai lá e pinça aquela memória sofrida e você se torna vítima dela novamente. Não sei se foi o Charles que me disse, de um parente, que o médico falou para ele assim: ó, você não pode sofrer. O avô dele. Você não pode sofrer emoções tristes e nem alegres. Agora eu te pergunto, como é que um cidadão vive na terra sem ter alegria e tristezas? Sabe o que aconteceu com ele? Ele era caminhoneiro, não é isso? E ele encontrou um grupo de pessoas que eram caminhoneiros da época dele. Ele ficou emocionado. O que aconteceu com ele? Morreu. Morreu de emoção. O vô do Charles. A memória dele, ó, foi lá e buscou uma emoção positiva e caiu morto. O coração estava fraco, não aguentou e morreu. Agora escute isso. Na relação interfamiliar, as pessoas com quem você mais relaciona são as pessoas com quem você mais tem problemas. É ou não é? É, ué. Você tem problema com o filho, você tem problema com a filha, você tem problema com o esposo, você tem problema com a esposa. E são as pessoas que você mais ama, que você mais fere. Olha que coisa de louco. As pessoas que você mais ama, Patrícia, são as pessoas que você mais fere. E fere por quê? Porque ela é vítima de outras vítimas. E esquecer isso. É fato que a sombra do que aconteceu conosco continuará a perseguir até que façamos algo para deixar ir embora. Seminário de cura, eu digo isso porque é assim que acontece. Sabe aquela pessoa, pastora Letícia, que chorando muitas vezes diz assim: essa mágoa eu vou levar para a sepultura. Vê se eu quero levar uma mágoa para a sepultura, irmão. Mas não tem gente que está carregando a mágoa para ir no caixão junto com ele? Uai, gente. Vê se eu quero guardar uma mágoa para ir para o meu caixão. Eu não. Mas tem pessoas que ele acumulou mágoas na vida dele de uma maneira tão profunda que ele não consegue achar lugar de perdão para soltar a pessoa, para soltar a mágoa. Aí eu vou voltar no seminário de cura. No seminário de cura eu ministro e digo: você perdoa o tanto que você tem de Deus. Se você tem muito de Deus, o seu coração é desse tamanhozão aqui, ó, pronto para perdoar. Agora, se você não tem nada de Deus, você não tem capacidade de perdoar. Não é porque você não quer, é porque só consegue perdoar quem se sente perdoado.
Se você entendeu o amor de Deus na sua vida, e o que Deus fez por você, homem nenhum faria, você vai olhar para o seu ofensor, vai olhar para aquele trauma, vai olhar para aquele abusador, vai olhar para aquela pisa que você levou, o bullying que você sofreu, e vai dizer: eu perdoo o meu abusador, porque eu não quero ficar preso nesse passado. Eu perdoo o bullying que eu sofri. Agora, se toda vez que eu for ministrar cura, você falar assim: eu sou vítima do abuso. Ei, joga o abuso fora, nego. Joga o abuso fora, nega. Joga. Você só vai deixar ir o dia que você tiver entendimento. Eu tenho uma surra que eu ganhei do meu pai, que eu amo meu pai, mas eu não esqueço das marcas. Então você precisa entender a dimensão da ferida. Você precisa entender que isso não pode fazer parte da sua vida. O que Paulo diz à igreja de Filipos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É necessário você fazer um reset na sua vida hoje. Um reset vai te deixar joia, vai te deixar um marido melhor, vai te deixar uma esposa melhor, vai te deixar um pastor melhor, vai te deixar uma pastora melhor. Sabe por quê? Porque você vai esquecer. Amém? Mesmo que Jesus tenha te salvado, tenha te chamado para o ministério, te deu o dom, te capacitou, te preparou, mas as feridas estão lá. Aí você olha para dentro de você, se faz de vítima, lá está a marca. Você precisa dizer o quê? Algo deu errado. Quem está entendendo o tema da palavra? Por isso que eu disse, algo deu errado. Tente novamente. Pronto. Cheguei na introdução. Não, sério. Essa é a introdução da palavra, irmão. Escute, algo deu errado. Tente novamente. Deixa eu falar para você. Se a sua religião não permitir ficar até um pouquinho mais, fica à vontade, a minha permite. Aí, se você achar que essa palavra não significa nada para você, pode levantar e ir embora para casa, está tudo resolvido. Eu não vou ficar com problema de alma, ok? Mas se ficar eu e as cadeiras, eu vou fazer cura interior para as cadeiras. Elas precisam de cura interior porque sentou muito carnal nela. Ai, Jesus. Todos nós gostaríamos de acabar com a nossa dor, sim ou não? E aí tem algo que eu quero falar agora, muito sério. Lembra lá da estatística que eu disse? Que alguém que sofreu algum tipo de algum trauma na infância tem 10 vezes mais possibilidade de ter desejo suicida? Aí a psicologia chegou e disse assim: o suicida é corajoso, porque ele tem coragem de acabar com a sua dor. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu faço
para mim ter um versículo bíblico para me respaldar que o suicídio é do diabo. Irmão, e os irmãos arrumam ferido de alma na Bíblia. E Judas foi se enforcar, suicidou. Tem gente que suicidou na Bíblia. E aí fala assim, Judas suicidou. E um dia eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Me levou para Caim. Quando Caim matou Abel. Primeiro o quê? Homicídio. A hora que Caim matou Abel, Deus chegou para Caim e disse assim: onde está o seu irmão Abel? Caim virou para o Senhor e disse assim: porventura, sou eu guardador do meu irmão Abel? Deus virou para Caim e disse assim: maldita é a terra por causa de ti, porque o sangue do seu irmão Abel clama a mim. Caim será amaldiçoado 7 vezes, e quem matar Caim será amaldiçoado 70 vezes 7. Aí o Espírito Santo disse para mim assim: se Deus requereu o sangue de Caim, que foi o primeiro homicídio, Deus amaldiçoou Caim porque derramou o sangue do seu irmão. Deus vai requerer o sangue do homicida? Sim ou não? Vai. E o suicida é o quê? O que é o suicida mesmo, gente? Homicida de si mesmo. E agora eu te pergunto: Caim derramou o sangue de Abel, Deus requereu. E do suicida, de quem Deus vai requerer? Dele mesmo. Se Deus vai requerer dele mesmo, pastor Rômulo disse aqui agora mesmo, de um pastor da Assembleia de Deus, que suicidou-se. De quem Deus vai requerer o sangue desse pastor? De mim? Não. Ele pagará pelo seu próprio sangue. Então escute isso aqui, ó. Todos nós gostaríamos de acabar com a nossa dor, como se fosse fácil. Não, não é fácil. Só que tem um detalhe: eu conheço um sangue que purifica. Eu conheço um sangue que cura. Eu conheço um sangue que perdoa. Eu conheço um sangue que restaura. Eu conheço uma Bíblia que diz: perdoarei os seus pecados e deles jamais me lembrarei. Agora, se eu não voltar para a Bíblia, eu vou dizer: eu vou acabar com o meu sofrimento. Você vai entrar no sofrimento. Ei, você vai entrar no sofrimento. Porque depois que você virar a curva, não tem retorno. Então o que nós precisamos? Precisamos curar o nosso passado. Porque o passado vai retornar quando não curamos o nosso passado. Aí eu quero falar com vocês um pouco sobre o gatilho. O que é o gatilho? É algo que dispara automaticamente quando você não tem controle sobre as suas emoções. Muitas pessoas dizem que devemos esquecer as coisas que aconteceram, que o tempo cura as feridas, mas na realidade dificilmente acontece assim. Sabe o que o tempo faz? Acomoda as feridas.
Você fala assim, eu estou bem daquele assunto. Mas você não resolveu ele dentro de você. Se você não resolver ele dentro de você, ele vai estar apenas em stand-by. Ah, o meu marido me traiu, eu não perdoo ele. A minha mulher me traiu, eu não perdoo ela. O meu filho aprontou, não perdoo ele. E aí você vai lá, faz aquela reconciliação de mentirinha. E a ferida está lá. Então você precisa de quê? Resolver o seu passado. Muitas vezes, isso torna as coisas ainda piores, porque sem querer, o passado retorna. É isso, e isso não acontece constantemente, o tempo todo, mas em algumas situações, o gatilho dispara, e aquela situação nos fazem lembrar o que vivemos, das coisas que nos abalaram e nos lembraram do nosso passado, fazendo como que sintamos a mesma dor. Sabe aquele filho que não sepulta a mãe? Aquela mulher que não sepulta o pai? Aquela mãe que não sepulta o filho? Sabe por que as pessoas sofrem depressão com a perda de um ente querido? Porque ele não largou ela lá no cemitério, ou não largou ele lá. Hoje na minha família eu tenho um pai sepultado, uma mãe sepultada e uma irmã sepultada. Até uns anos atrás nós éramos 13, hoje nós somos 10. Mas eu sepultei o meu pai e a minha mãe. Quero guardar na memória as lembranças boas de família. Mas o meu pai está sepultado. A minha vida não pode parar porque o meu pai morreu. Ei, deixa eu te falar. A sua vida não pode parar se o seu casamento não deu certo. Você não pode ser um dependente psíquico-químico. O que é isso? É como se a ferida fosse uma dependência de drogas. Sacode a poeira. Ressignifique a sua vida. Há coisas boas para alcançar na vida. Há coisas diferentes para ser visto. Há terras novas. Há conquistas novas. Há pessoas novas. Há gente nova. Há pessoas que você pode encontrar que vai mudar a sua história. Mas você precisa sair do seu passado. Sabe o que acontece nas famílias? Toda família tem. Eu tenho 2 filhos. E um fala, o Júnior é o preferido. O outro fala, a Giovana é a preferida. Eu tenho 2 e é desse jeito. Se você tiver só um, Fernando, feliz você. Porque aí só tem ela. Acabou, quero ver se tem outro preferido. Mas família que tem 2, 3, 4, 5 irmãos. O que os irmãos fazem entre si? Eu tenho uma raiva da minha irmã, porque ela explora a minha mãe. Mas eu também tenho raiva da minha mãe, porque ela dá tudo que a minha irmã pede. Mas eu também tenho raiva do meu irmão, porque a minha mãe dá dinheiro para ele, para comprar o celular de última geração, e se eu pedir um chinelo para ela, ela diz que não tem dinheiro. Sai desse lugar, nego. Ei, você é de maior e vacinada. Verdade. Verdade, Emanuel. Emanuel não tem esse problema lá, né? Filho único. Sua mãe, aí ó, filho único.
Tivesse um irmão, você estava perdido. Então nós precisamos alinhar a nossa vida para que os momentos com a nossa família sejam de prazer e não de desgaste. Mas você precisa ter na sua mente algo que daqui a pouco nós vamos falar. Você precisa ter identidade. Amém? Porque se você não tiver, você vai ficar preso ao seu passado. Todos gostaríamos de apagar aquelas lembranças de dores, mas não é fácil. Quando um estalar de dedos, uma varinha de condão, uma varinha mágica, não é fácil. Isso seria como um sonho para a vida de muitos. Mas não é tão fácil assim. É um processo. Cada pessoa tem que descobrir o processo da sua cura. E aí eu quero dar para vocês o meu testemunho. Eu tenho pregado e falado sobre isso. No final do ano passado, nós fomos no Método CIS, eu e a minha esposa. E eu não me senti numa palestra de coach, eu me senti no congresso de avivamento. Porque todas as palestras do Paulo Vieira, ele coloca lá um princípio judaico-cristão, e era um versículo da Bíblia. Aí eu falei assim, Tiago, isso aí é Paulo quem disse. Só que, naquela conferência, eu descobri que eu estava uma pereba ambulante. E o acúmulo das minhas feridas, grande parte deles, das minhas feridas, nasceram da experiência do ministério e da experiência da minha casa. Era assim? Era. Para que serviu aquela conferência para mim? Fazia assim, ó. Eu recebi de volta a minha identidade. Eu recebi de volta a minha identidade. Por isso que o pastor não pode ser orgulhoso. Se deixe ministrar, homem de Deus. Se deixe ministrar, mulher de Deus. Sabe por quê? A sua relação com a sua esposa, com os seus filhos, vai amontoando um monte de crenças negativas dentro de você. De repente você é um chamado, mas você olha para dentro de você e fala assim, eu sou a titica do mosquito que pegou o cavalo do bandido. Não é nem a titica do cavalo do bandido, não. É a titica do mosquito que picou a bunda do cavalo do bandido. Aí você vai falar para mim assim, que coisa horrível. É assim? É. Sabe quem amontoa doenças emocionais na sua vida? São as pessoas com quem você mais relaciona. Esposo, esposo, filho, filha, mãe, vô, vó, tio, tia. E aí, o seu passado retorna, cada vez mais duro e mais forte. E aí eu vou falar para você como é que funciona isso. Sabe como o passado volta para você mais duro e mais forte? Quando você começa a criar placas de defesa. Você vai criando placa de defesa. E você, para dar um de forte, você olha para aquela pessoa que te feriu e diz, você não me atinge, mas já atingiu. Sabe por que atingiu? Porque cada vez eu ministrei uma palavra lá em Francisco Beltrão de um livro chamado Paredes do Meu Coração. E eu peguei, fiz um coração, desenhei tijolinhos, entreguei para eles na hora da ministração e disse assim, cada coisa que eu for ministrando aqui você identificar, escreva que você
está identificando a sua vida? Teve algumas pessoas que dizem para mim assim: pastor, os tijolinhos acabou, e agora? E disse: escreve do lado aí, faz uma parede lateral, alguma coisa. Você vai criando o quê? Placas. E isso não é por maldade, mas é porque você vai dizendo assim: eu preciso me defender do ataque. Eu preciso me defender do ataque. E eu comecei a descobrir, quando eu passei pelo CIS, que eu estava com uma muralha construída à minha volta. Mas pior do que isso, é que as pessoas com quem você mais relaciona são as pessoas que vai destruir você emocionalmente. Uma palavra dura do esposo para a esposa, uma palavra dura da esposa para o esposo. Quando você casou com esse homem, ele era cheio de sonho. Sabe quem matou o sonho dele? Você. Você casou com uma mulher vibrante, alegre, feliz. Hoje você tem uma mulher entristecida do seu lado, que ela casou com um príncipe montado no cavalo branco. O cavalo veio e o príncipe foi embora. Verdade? E o pior disso é que as feridas vão acumulando, vão acumulando. Daqui a pouco o casal fala assim: ah, lá em casa agora nós somos 2 amigos. Tem mais festinha. E sabe por que isso? Tem mulheres que perdem o apetite sexual pelas feridas que sofre do marido. Ei, cavalo, vira príncipe. Aí você fala assim: pastor, que você não sabe, eu tenho uma égua lá em casa. Então deixa eu falar: ei, égua, vira Cinderela. É verdade. Mas hoje nós precisamos ressignificar as nossas vidas aqui. Quem está entendendo? Deus vai mudar a sua história. E o seu passado vem cada vez mais forte, porque você não buscou a cura. Isso aparece com doenças, ansiedade, ataque de pânico, depressão, culpa, dor, dificuldade nos relacionamentos, raiva, irritabilidade. Sabe aquele momento que você está doido para trocar um papo com a sua mulher? Fala assim: sai daqui, negócio. Tá vendo que eu estou ocupado? Não, cara. Está irritada. O filho chega: mãe, vai caçar seu canto. Você está doente. Por isso que o seminário de honra é para te curar, para você sair daqui honrando. Honrando o seu marido, honrando a sua esposa, honrando o seu pastor, honrando os seus filhos, honrando a sua igreja. Se eu não ministrar essa palavra para vocês, vai ficar incompleto. Você vai sair daqui com vontade de honrar, sem saber como honrar. Eu estou te dando a pista, estou te dando ferramentas para você descobrir as suas feridas e cuidar das suas emoções. Amém? Ressentimento. Eu preciso ressignificar simultaneamente
ao ataque que eu sofro. Se eu não ressignificar, vai virar o quê? Ressentimento. E sabe qual é o problema do ressentimento? Ele é mental. Diga mente. Diga, tudo começa no pensamento. Você fica dias, meses doente de uma palavra que você ouviu por pessoas que você mais relaciona. Sabe o que é pior? É que você vai pensando tanto no ressentimento. Aí eu não esqueço o que ela me disse. Eu não esqueço as palavras que ela me disse. O que ele falou para mim foi duro demais. Eu não mereci ouvir o que ele falou. Aí o homem fala assim: eu não mereci ouvir o que ela disse. Eu não sou esse marido. Eu não sou esse pai. Aí você começa o vitimismo. Mas sabe o que é pior? É que esse vitimismo, esse pensamento que está te agredindo, vai virar dentro de você um sentimento. Diga comigo, pensamento, sentimento. E aí um cônjuge chega para você e diz: me perdoa, não dou conta de perdoar ainda não. Virou o quê? Sentimento. Chega para você e fala assim: então vamos separar. Você fala assim: então tá bom, vamos separar. Aí vai dormir e fica: separa, não separa, separa, não separa. Esse cavalo é um cavalo, não, mas aí é uma égua. Mas esse é um cavalo, não, mas esse é uma égua. Separa ou não separa? Tem os meninos, separa ou não separa? Separa ou não separa? Não, não separa. Aí você não separa. Mas o sentimento está lá. Sabe o que vai acontecendo? Vem um sentimento, 2 sentimentos, 3 sentimentos, 4 sentimentos, 5 sentimentos. Entenderam as paredes do coração? Virou crença. O homem com quem você casou deixou de ser o seu grande sonho de marido e passou a ser uma pessoa desprezível. Quantos casamentos que os casais vivem juntos e o homem não tem admiração nenhuma pela mulher e a mulher não tem admiração nenhuma pelo marido. Estão juntos por pura conveniência. Estou falando besteira ou falando verdade? E existe ou não existe milhões de casamentos assim? Ressentimento, baixa autoestima. Lembra que eu disse para vocês que as pessoas com quem você mais relaciona vai te achatando? Se a mulher diga para o marido assim: você é um frouxo, fala hoje. E sou frouxo não, mulher. Amanhã, você é um frouxo. Depois de amanhã, você é um frouxo. Um mês, você é um frouxo. 2 anos, você é um frouxo. Chega um dia que ele, irado, vira para ela e diz o quê? Eu sou um frouxo mesmo. Virou crença. Percebe o dia que virou crença? O dia que você confirmou que era um frouxo. As nossas crenças norteiam o nosso futuro. E aí você vai viver o resto da vida
com alto baixa estima. Pior do que isso, você vai viver com uma luzinha amarela piscando a vida inteira na sua mente. Qualquer palavra das pessoas que estão mais próximas de você faz o quê? Disparar o gatilho. Por isso nós precisamos de cura. Mas pior do que isso, não, tem que piorar mais ainda? Tem. É que você passa a ter desconfiança. E a desconfiança gera uma insegurança no relacionamento sem tamanho. Verdade ou não? Você não tem mais confiança que ele te ama. Você não tem mais confiança que ela te ama. O filho não tem mais confiança que o pai e a mãe os ama. E aí você é um clã completamente destruído. As famílias que não têm Jesus, os filhos vão para as drogas, vão para os vícios, vão para a prostituição, é assim ou não é? Mas o que precisamos saber é que essa causa de sofrimento e dor, em muitos aspectos da vida, se não começarmos a conviver com essa dor, muito menos acreditar que temos que carregá-la para sempre. Talvez você veja a esse congresso e trouxe na sua bagagem marcas, feridas e dores. O que você precisa? Ressignificar isso na sua vida. É muito mais difícil viver esse passado quando ele teve de ser escondido, mantido em segredo. Sabe aquela mentira que você pregou na sua mãe quando você era adolescente? E ela nunca soube disso. E essa mentira te rói até hoje. Sabe aquela traição que você cometeu e não tem coragem de confessar e ela te rói até hoje? Eu já fiz ministração de cura em pessoas que carregaram a culpa por décadas. Por um único motivo, não tinha coragem de contar. Ministrei cura para uma pessoa que ela tinha que ganhar dinheiro dos abusadores para fazer comida para a mãe que estava trabalhando. Não vou contar detalhes dessa ministração. Mas quando a mãe chegava do trabalho, a mãe tinha comida feita, ela tinha 11 anos. Os abusadores davam dinheiro para ela ir no mercado comprar mistura, comprar alguma coisa para fazer para a mãe que estava trabalhando para cuidar dela. Agora eu te pergunto, você tem uma filha de 11 anos, Bruna. Você chega em casa, tem arroz, feijão, salada, carne, e ela não deixou você não deixou um centavo com ela. Você nunca iria perguntar onde ela conseguiu o dinheiro? E eu perguntei para ela: você já contou para sua mãe que você era abusada pelos abusadores para trazer dinheiro para casa? Ela dizia não, e hoje eu também não quero contar, minha mãe já está velha. Quantas pessoas
que carrega consigo traumas e feridas nunca confessadas. Quando Deus fala da nação de Israel, capítulo 1 de Isaías, ele diz: do alto da cabeça, a planta dos pés, só há tumores, feridas não untadas com azeite, não espremida. Quantos tumores não espremidos estão na sua vida? Quantos tumores não untados com azeite estão na sua vida? Você foi escolhido pelo Espírito Santo para essa noite. Amém? Hoje o Senhor vai fazer um reset na sua vida. Vou adiantar porque senão vai terminar 11 mesmo. Algumas feridas que podemos descobrir em nós mesmos. As feridas são diferentes em cada pessoa. Por causa da dor, uma pessoa sofre de uma maneira e outra sofre de outra. A mesma circunstância na vida de uma pessoa não é a mesma na vida de outra. E aí eu quero falar para você. Não diga para as pessoas que ele é um fraco por ter aquela ferida. Porque aquela ferida para ele é o máximo. Aquela ferida para você não significa nada. Um dia eu conversei com um médico sobre dor. Ele disse: a dor existe. E ela é uma dor para cada pessoa. Tem pessoas que resistem muito à dor e permanecem sentindo dor. Mas tem outros que a hora que a dor chega, o que acontece com ele? Desmaia. Para alguns, uma ferida é muito pesada. Para outros, essa ferida é muito simples para ele carregar com tanto sofrimento. Deixa eu te dizer algo. O Espírito Santo hoje não vai medir o tamanho da sua dor. Ele vai te curar. Ele vai ressignificar na sua vida a sua ferida. Quem está entendendo a palavra? Algo deu errado? Tente novamente. A ocultar os sentimentos e emoções e tentar mostrar que é uma pessoa forte, pode piorar as coisas. Deixa eu te falar algo. Não existe homem de ferro. Não existe mulher de ferro. Ei, não existe pessoas capazes de resolver o seu passado com autocura, com autolibertação. Sabe o que você precisa? Jogar para fora. A hora que você joga para fora, o Espírito Santo vai lá, trabalha e te cura. Amém? Muitos sofrem desse mal na infância, pelo abandono, pela morte de um membro da família, por violência doméstica, por abuso sexual, por rejeição, por quebra de aliança, alcoolismos e vícios, negligência, divórcio dos pais, carência emocional ou material. Só essas falas que eu li aqui, daria mais um tempo grande. Mas vamos agora ao que interessa, Romanos 8 e 18. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Pode ser difícil acreditar ou enxergar isso, mas todos nós temos a força para sair dessas situações e curar as nossas feridas. Só precisamos crer que o sangue inocente de Jesus pode restaurar as nossas vidas e curar
o nosso passado. Hoje, o Espírito Santo quer reconstruir a sua verdadeira identidade. Quando você recebe? Ele vai trazer uma identidade de confiança. Vamos buscar a nossa verdadeira identidade. Iremos nos redescobrir e as nossas feridas e as nossas dores irão desaparecer. Todos que conhecemos o poder do Espírito Santo, sabemos o que Ele é capaz de realizar, que Ele é capaz de fazer uma obra nas nossas emoções, superarmos todas as situações e dores do passado. Mesmo que essas circunstâncias ou feridas tenham nos atingido com muita força e profundidade. E não nos permitam ver essas possibilidades. Mas há um poder maior dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo. Lembra do Salmo 139? Senhor, quem está entendendo a leitura do Salmo agora? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Qual é o seu desafio? O seu desafio hoje é voltar lá na introdução da pregação. Lembra que quando o Fernando ainda era informe no ventre da mãe, Deus já sabia que ele chamaria Fernando. E Deus escreveu o projeto de vida do Fernando desde o dia que ele nasceu, que ele foi entretecido no ventre da mãe, até o último dia que ele existia aqui na terra. Isso é tão verdade que eu sou uma testemunha viva disso. Quase morri. Vivi a experiência do quase morte. Mas por causa dessa noite, Deus sabia que Ele precisava me usar. Ele disse: volta, eu ainda tenho algo para fazer. A sua história não acaba aqui. Não. Esse é o começo da sua nova história. Vou pedir que apaguem as luzes. Deixe só essas luminariazinhas aqui da lateral. Pode apagar todas as outras. Deixe só as laterais. Alguém acende as lateraisinhas para nós. Só tem de cá? Não, tem dali. Tem ali também. Não, essa aí não acende mais não, Edson? Acendeu, ok. Deixe só as laterais. Para você não ter problema. Tá pouco? Não, tá ótimo. Tem mais uma ali. Sabe por que a gente apaga a luz? Não é ritual não. É para você se sentir o mais isolado possível. Eu quero te convidar para ficar em pé nesse instante. Se você quiser ficar longe do esposo, da esposa, você é livre. Ela vai entender que você precisa desse momento só. Se alguém quiser ficar aqui, ó, em cima do altar, aqui na frente, em qualquer canto, você é livre. Você pode ficar o mais isolado possível. Nós iremos colocar um instrumental. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e a partir de agora não tem ninguém do seu lado. Agora é só você e Deus. Agora é você e Deus. Não abra os seus olhos.
E o Espírito Santo vai lembrar você das coisas que você viveu ao longo da sua vida. E hoje você vai resetar a sua vida. E se algo deu errado, não desista. Tente novamente. Com seus olhos fechados, peça a Deus para colocar à sua frente o projeto que Ele tinha para a sua vida. Porque antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Antes que você fosse formado, o Senhor te escolheu e as nações te deu por profeta, disse Deus a Jeremias. O Espírito Santo vai te contar agora qual era o projeto dele para a sua vida. E aonde esse projeto foi manchado? Peço o Espírito Santo para ressignificar isso agora. Se você sentir vontade de chorar, você pode. Em algum momento, esse trauma, essa ferida, te tirou do projeto original de Deus. Peça a Ele para te trazer de volta ao projeto original que Ele tinha para você. Talvez as paredes que você criou te fez uma mulher dura, um homem duro, uma pessoa ferida. Mas hoje o Espírito Santo vai te ajudar a destruir essas placas, essas paredes que foram construídas. Ajude eles, Espírito Santo. Ajude eles, Espírito Santo. Esse momento é seu, não deixe ele passar. Esse momento é seu, ele é único. Talvez você nunca se perdoou pela besteira que você fez.
Você vai olhar para dentro de você agora. Você vai dizer bem alto o seu nome e você vai dizer: eu me perdoo. Tipo, Gilvando, eu te perdoo. Sabe essa culpa que você carregou até hoje? De autoacusação. 2, aquela ferida que você carrega e nunca contou para ninguém. Diga agora bem alto o seu nome e declare: eu me perdoo. Então você vai ressignificar isso dizendo a palavra de Deus. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga: eu não sou a minha dor. Hoje eu estou lançando fora a minha dor. Ela não é mais minha. Agora junte as lembranças que o Espírito Santo trouxe à sua mente essa noite. Pode ir juntando como se você estivesse colocando todo esse lixo em um saco de lixo. Traumas, feridas, falta de perdão. Perdoa aqueles que te feriram. Pegue todo esse lixo e vai juntando tudo isso aí. Pegue as palavras da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Jogue nesse saco. É lixo. Isso não te pertence. Pegue as palavras do seu patrão, da sua mãe, do seu pai. Jogue nesse saco de lixo. Você é capaz? E agora nós iremos todos juntos à beira de um profundo vale. Você vai levando esse fardo pesado que você carregou com você até hoje. E quando você chegar à beira desse vale, você põe esse saco de lixo da sua vida do seu lado. Agora que você já está de frente desse vale, eu vou contar até 3 e você lança esse lixo para as profundezas desse vale, porque você sabe que você não tem condição de ir lá no vale profundo buscar isso de volta.
Se você perceber que ainda tem algo que precise ir para dentro desse saco, coloque tudo. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta hora, eu estou removendo da minha vida todas as feridas, todos os traumas, todas as dores, todo o sofrimento que eu vivi até hoje. Agora, eu quero pegar esse lixo, essas emoções feridas, esses traumas, essas dores e todo o lixo que eu estou removendo da minha vida agora. E eu vou lançar para o vale do esquecimento, sem direito de retorno e sem direito de transferência. Passa o teu sangue em todas as minhas feridas, em todas as minhas dores, em todos os meus traumas, porque nesta hora eu acredito na redenção que há no sangue de Jesus, e eu não vou mais carregar comigo esse lixo. Diga: lixo, bem forte: lixo, eu te lanço fora da minha vida para o vale do esquecimento, sem direito de retorno e sem direito de transferência. Eu vou contar até 3 e você jogue e dê o maior brado de vitória da sua vida, para que seja confirmado a sua cura. 1, 2, pegue esse saco e lance fora. 3, aleluia, aleluia, aleluia. Oh! Aleluia! Continue com seus olhos fechados. Diga: Espírito Santo, agora eu quero que o Senhor ocupe todas as minhas memórias que eu removi da minha vida. Diga: eu quero ficar com a lembrança de que eu removi, e agora quem ocupa o espaço é o Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, meu ajudador. Espírito Santo, meu consolador amado, ocupa os espaços aonde existia alto fracasso. Eu declaro: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde existia baixo autoestima, eu agora coloco autoestima na minha vida. Aonde existia dor e tristeza, eu coloco alegria e felicidade, porque a tua palavra diz que no lugar da vergonha o Senhor me dará dupla honra. Eu recebo agora a dupla honra do Espírito Santo na minha vida. Eu recebo agora com alegria a presença da presença. Eu recebo agora o que o Senhor tem de melhor para a minha vida, porque eu sou gerado não segundo a vontade dos meus pais. Eu sou gerado segundo a vontade do meu Papai do céu. Porque o meu Deus não faria comigo o que o meu pai fez. O Espírito Santo não faria comigo o que a minha mãe fez. O Espírito, Jesus Cristo, não faria comigo o que os meus irmãos fizeram. Hoje eu ressignifico a minha vida e eu tomo posse de uma nova dimensão em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, porque agora
o Espírito Santo vai te mostrar como ficou a história da sua vida depois desse processo de cura. E Ele vai te dar algumas informações. Não pense que é fruto da sua imaginação. É o Espírito Santo que está fazendo. Você pode ter visões e revelações, palavra rema de Deus para a sua vida. A nova história está sendo desenhada na sua vida. Se você quiser chorar, pode chorar. Não é vergonhoso chorar na presença dele. As visões serão desatadas à sua frente. Pode desfrutar disso, é seu. É o que ele quer fazer com você. Talvez você vai sentar no colo do seu papai. Pode sentar, desfrute. Esse lugar é seu. Talvez você vai se sentir amado, amada, como nunca se sentiu antes. Esse é o seu lugar em Deus. Oh! Essa é a sua cura. Desfrute dela. Essa é a sua cura. Desfrute dela. Senhor, coloca o selo do Espírito Santo sobre eles, para que nunca mais eles voltem a esse lugar de dor e sofrimento. E que ele seja um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, uma pastora melhor. Que ele seja um cristão melhor, um discípulo melhor. Que tudo na vida dele seja diferente a partir de hoje. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite, por algo tão poderoso que o Senhor operou aqui, por algo tão forte que o Senhor operou aqui. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Dê um aplauso ao Espírito Santo, irmãos. Ele é lindo. Aleluia.
Aleluia! Oh! Aleluia! Mas vocês suportaram mesmo? Vocês são fortes, hein? Meu Deus! Pensei que eu ia fazer cura interior para as cadeiras, gente. Glória a Deus! De 0 a 10, o que você daria de nota para o Espírito Santo? Aleluia! Aleluia! Algo deu errado. Tente novamente. Entenderam o porquê da mensagem? Algo deu errado, Raquel. Tente novamente. Todos vocês terão a vida de vocês mudada a partir de hoje. Vocês podem crer, porque essa palavra não veio do meu coração, ela veio do coração de Deus para vocês. Amém?